Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom tê-los aqui para a gente bater aquele nosso papo semanal sobre saúde, sobre cuidados, sobre prevenção. E nesta semana, especialmente, vamos falar sobre uma campanha que está em andamento neste mês de julho, que é o Julho Amarelo, e o alerta e a conscientização em relação às hepatites virais. Um tema muito importante para a gente falar aqui hoje, para a gente trazer essas informações que são muito importantes para toda a nossa comunidade. E quem está aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, trazer informações diretamente para vocês, é a doutora Lísia Hoppe, ela que é hepatologista, é integrante lá do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo e tem muito conhecimento nessa área. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Saúde. Boa noite, obrigada pelo convite. É uma satisfação falar sobre um tema tão relevante e num mês tão especial de conscientização e prevenção e diagnóstico das hepatites virais. E para a gente começar o nosso bate-papo e contextualizar um pouquinho sobre o tema, doutora, conta para a gente o que são as hepatites virais. As hepatites virais são doenças hepáticas causadas por vírus, né? E esses vírus, então, existem diversas maneiras das pessoas se contaminarem, em especial a transmissão sexual, a transmissão com sangue contaminado, transmissão fecal-oral. E essas doenças, então, esses vírus, uma vez que a pessoa entra em contato com eles se estabelecem o lugarzinho, a morada deles no fígado, e lá podendo causar inflamação significativa, cirrose e câncer de fígado. E é muito interessante a gente comentar que boa parte desse processo, em especial quando as doenças se tornam crônicas, elas se dão de maneira completamente silenciosa, sem que o indivíduo perceba que está com uma doença de tal magnitude, de tal gravidade. Olha que interessante, mas por que elas representam um problema de saúde pública? Por que a gente precisa ter tanto cuidado em relação a elas? Veja bem, os casos agudos, boa parte deles, né, então, é mais comum a gente ver os casos de hepatite A, de hepatite B, nas fases mais agudas, podem se manifestar de maneira grave, com evolução para insuficiência hepática aguda. Na grande maioria das vezes, eles têm uma evolução mais indolente, com resolução espontânea. Mas alguns casos podem sim evoluir para formas agudas, graves, com risco de vida e necessidade de transplante na urgência. Entretanto, as hepatites B e C podem evoluir para doenças crônicas e, nesse contexto, danificar, lesar tão gravemente o fígado a ponto dele perder a função. E aí a pessoa vai ter sintomas significativos, não da infecção, nem da cirrose, mas da manifestação da disfunção hepática, que são os sintomas que as pessoas mais frequentemente percebem, né? Então, o amarelão, a barriga d'água, né? Quando acumula líquido na cavidade abdominal, a alteração do nível de consciência, né, na descompensação do tipo encefalopatia hepática, e a evolução, que é muito comum nos pacientes cirróticos, mas também podem acontecer nas infecções crônicas do vírus B e C, a evolução para câncer de fígado. Então, é uma doença que pode traduzir uma doença aguda grave, ela pode evoluir para formas crônicas e para câncer de fígado, né? Então, o impacto em termos de morbidade, mortalidade, é muito grande na população. E uma doença em que os sintomas, eles traem, por serem nas fases crônicas, mais leves, mais brandos, podendo ser confundidos com cansaço, né? Mialgias, artralgias, mas muito leves, mal-estar geral, nada que a pessoa atribua a uma doença significativa.
E é uma doença com um impacto tamanho que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu uma ação de erradicação das hepatites virais até 2030. Obviamente, temos contextos tão diferentes, tão diversos no mundo todo, que isso é um desafio significativo. Mas foi um desafio enfrentado pelo Ministério da Saúde do Brasil, encabeçado por todas as sociedades brasileiras, com todos os esforços para tentar atingir essas metas. E nós já estamos tendo resultados. No dia 17 de julho, o mês de julho é um mês muito especial, porque é um mês em que se dedica muito esforço na tentativa de conscientizar as pessoas dessa situação grave, potencialmente incapacitante e mórbida. Então, foi lançado o boletim epidemiológico, e essas medidas que já vêm sendo implementadas nos últimos anos, e esse boletim ele reflete a avaliação dos últimos 10 anos, ele demonstra uma redução significativa dos casos de óbito em relação à hepatite B e C. Isso está diretamente relacionado a maior número de pessoas vacinadas para a hepatite B e maior acesso aos tratamentos efetivos e curativos para a hepatite C. Então, são coisas que a gente está caminhando com diversos esforços e já está tendo resultado. Você falou várias letras, né? A, B, C, enfim. Quais que são esses tipos de hepatites? O que diferencia uma da outra? São sintomas? O que acomete? Enfim, como que diferenciamos, assim, qual que é o tipo de hepatite? As mais frequentes e prevalentes, o abecedário das hepatites, né? Na verdade, elas não têm... é comum as pessoas dizem, eu posso evoluir da forma A para a forma B, né? Não é forma, são nomes, né? E elas têm muita relação com o momento em que elas foram diagnosticadas. Então, e elas têm comportamentos diferentes. Então, a hepatite A e E tem um comportamento um pouquinho muito semelhante do ponto de vista que a transmissão é fecal-oral, né? Então, isso é um dado interessante, porque nós tínhamos um perfil epidemiológico da hepatite A, que era muito comum na população do Norte e Nordeste, porque ela está muito vinculada a questões de saneamento básico e higiene, e a contaminação por água e alimentos contaminados. Mudou muito o perfil com a implementação da vacina para os bebezinhos, já com 1 ano e meio de idade. Isso diminuiu drasticamente a incidência dessa doença nestas regiões do Brasil e nesta população, e passou a ser mais prevalente naqueles indivíduos entre 20 e 40 anos, representando a transmissão fecal-oral pela prática sexual oral-anal. Então, medidas novas estão sendo estabelecidas nos últimos tempos agora para abranger essa população e diminuir a incidência dessa patologia nessas circunstâncias. A hepatite B e ela não é frequente no nosso meio aqui na região sul, mas ela tem uma transmissão semelhante, fecal-oral como hepatite E, mas com uma peculiaridade que nos pacientes imunossuprimidos, né, hemodializados, transplantados, e nas gestantes, eles têm o potencial de se transformar na forma de evoluir para formas crônicas, o que não acontece com a hepatite A, que é mais comum, só existe a forma aguda, podendo ser grave, certo? A hepatite B, C e a hepatite E são hepatites de transmissão parenteral, ou seja, sangue e fluidos contaminados. Então, transfusão sanguínea, especialmente antes de 93, antes do 1980, onde a triagem nos bancos de sangue e a vigilância com esta prática de transfusão era diferente, menos rigorosa do que nós temos hoje. E também transmissão sexual, antes muito frequente na hepatite B, mas menos comum na hepatite C. Só que a gente percebe atualmente grande parte da população, boa parte da população, a mudança do perfil epidemiológico. Isso é
um dado transmitido agora, nesse mês, pelo Ministério da Saúde, nas populações pela transmissão sexual da hepatite C, que antes ela estava muito mais relacionada à transfusão, tatuagem, piercing, drogadição, né, compartilhamento de equipamentos de uso de drogas, né? Então, e essas doenças, elas podem ter a forma aguda, como eu falei no início, a B, a C também, mas muito menos frequente, muito menos sintomática, e a B e a C, sim, com esse potencial que conversamos ali de morbimortalidade das formas crônicas para cirrose e câncer de fígado. Muitos tipos, cada um com uma manifestação um pouco diferente da outra, né? Por isso que todo cuidado, ele é preciso, né? Preciso ter esse cuidado. A doutora falou no início que ela evolui de forma silenciosa. E o que a gente precisa, então, doutora, ficar atento? Quais são os principais sintomas nesse sentido? Claro que são vários tipos e cada uma se comporta de uma forma diferente, mas existe alguma coisa que seja semelhante, que eu precise ficar atento e cuidar? As formas ictéricas, elas são mais fáceis de serem identificadas. Então, qualquer sinal de amarelão, né, buscar o atendimento. Mas cansaço inexplicado, dores articulares, né? Mas eles são realmente muito brandos. O grande potencial da gente aumentar o pool de diagnóstico dessas pessoas em que não se tem muitos sintomas é fazer a testagem. E a testagem, ela é feita gratuitamente na rede pública, com testes muito semelhantes àqueles do dedinho para a coleta da glicemia, minimamente doloroso, e que a gente tem o resultado imediatamente. Ele é um teste de triagem. Aqueles pacientes muito sensível, muito específico, mas aqueles pacientes que resultarem positivos serão encaminhados para a confirmação do diagnóstico, né? Então, a grande maneira da gente identificar é testar. E, por isso, várias campanhas ao longo do ano, mas em especial nesse período, são feitas para fazer a testagem da população, mas ela está disponível para quem quiser fazer a testagem nas unidades básicas de saúde. E a vacina, né? A vacina é a grande questão de prevenção. Ela foi responsável pela diminuição, pela mudança do perfil epidemiológico, tanto da hepatite B e da hepatite A no Brasil nos últimos 10 anos. E ela é disponível para a hepatite A e para a hepatite B. Para a hepatite C, nós não temos vacina. Nós temos um tratamento altamente efetivo. Então, por isso, a testagem e o diagnóstico e o tratamento da hepatite C podem curar a hepatite C. Olha que interessante. E esse diagnóstico, essa testagem, ela pode ser feita, então, nas unidades básicas de saúde, assim como a doutora já explicou, a partir de qual idade? Todo mundo pode fazer? Todas as idades. Ela é um teste indolor, rápido, né? Então, a vacina para os recém-nascidos, para vocês terem uma ideia, a vacina de hepatite B, para os recém-nascidos, ela é feita em 4 doses. Então, a primeira dose é feita já no nascimento. E a abrangência da hepatite B, da vacinação em primeira dose, ela é extremamente alta nos últimos 10 anos. E a vacina completa com as 4 doses já excedeu a meta da Organização Mundial da Saúde, é superior a 90% na nossa população. Então, a vacina é melhor, e isto mudou o perfil epidemiológico dessa hepatite. A gente já não vê mais tantas mães infectadas, porque uma coisa que tinha esquecido de comentar, esta é uma doença que pode ser transmitida para a mãe, da mãe para o filho no nascimento. Então, vacinar, agora estamos chegando nas gestantes atuais que já estão vacinadas, e elas, então, a gente já está cortando a transmissão da gestante para o bebê. Isso diminuiu significativamente a incidência dessa doença nessas populações, né? Recém-nascidos e gestantes. Estar vacinado, então, já é uma garantia de que não vai ser contaminado ou pegar os vírus. A maior parte da população
quando exposta ao calendário vacinal completo, tem mais de 90% de proteção para essa doença. E quem foi diagnosticado, enfim, buscou o teste rápido, fez a confirmação e, enfim, tá com algum dos tipos de hepatite. Tem cura? Qual que é o principal tratamento realizado? Enfim, depende muito de cada tipo, mas quais que são os principais ou os mais utilizados hoje? A hepatite A é o acompanhamento rigoroso, não existe um tratamento específico, né? Então, a vigilância da evolução habitual, que é para a resolução espontânea dessa doença. E a vigilância daqueles casos que podem, eventualmente, tá tendo aquela evolução mais desfavorável com a hepatite aguda grave. Na hepatite B, é uma hepatite que nós não podemos falar em cura. Temos uma vacina altamente efetiva, mas temos tratamentos com grande potência que são capazes de reduzir drasticamente a carga viral e interferem na evolução natural da doença. Elas conseguem evitar a progressão da hepatite para cirrose e para câncer de fígado. Então, buscar o diagnóstico e o tratamento nos casos apropriados. E a boa notícia é que é um tratamento disponível na rede pública, gratuitamente, desde que preenchidos critérios estabelecidos. Para a hepatite C, já podemos, felizmente, falar em cura, né? Os tratamentos, desde 2014, eles estão disponíveis para todas as fases da doença. Em qualquer momento, os pacientes com hepatite, os pacientes com cirrose, os pacientes candidatos a transplante de fígado ou já transplantados, todos eles podem ter acesso ao tratamento. É um tratamento oral, curto espaço de tempo, com mais de 95% de cura da hepatite C. Então, para C, sim, podemos falar em cura. E esse tratamento, A e B, que a gente falou aqui agora, por exemplo, ele tem um tempo e pode parar esse tratamento, ou ele é um tratamento que ele é para sempre, assim, por toda a vida? A hepatite A, ela vai ter um curso curto de duração e resolução espontânea, não precisa fazer acompanhamento. Na hepatite B, a grande maioria dos pacientes precisa usar os antivirais, que também são medicações orais, um comprimido por dia, com mínimos efeitos adversos, mas a grande maioria dos pacientes devem utilizar por longos períodos e, provavelmente, da mesma maneira como o paciente hipertenso precisa tomar a medicação, esta é a realidade para a maior parte dos pacientes com hepatite B. Várias coisas estão sendo estudadas para tentar encurtar esses tratamentos, mas, por enquanto, boa parte dos pacientes precisam a longo prazo. Da hepatite C, ele é curto. 12 semanas, 18 semanas, ele realmente é 3 meses de tratamento, oral e finito, né? Então, e depois a gente checa a carga viral, né, se conseguiu eliminar, e uma vez que vem a negativa, é considerado cura. E vamos lá. Se a pessoa não foi lá fazer a testagem, não conseguiu o diagnóstico, o que acontece? Quais são as principais complicações que se dão em relação a alguém que não busca esse diagnóstico, né, que não busca esse tratamento? Inevitavelmente, a evolução é para a cirrose. E com o passar do tempo, vamos pensar, a gente começa com o fígado inflamado. Com o tempo, ele vai tentando se organizar e se defender de maneira ineficaz. Ele não consegue sozinho eliminar o vírus. E aí, ele vai tendo cicatrizes crônicas. Então, à medida que essa infecção ela permanece e essa agressão é sistemática, o fígado todo fica cicatrizado. Quando isto acontece, ele endurece, ele reduz função e aí começa a ter as manifestações clínicas da doença. O fígado é um órgão muito especial. Ele tem múltiplas funções. Ele ajuda na digestão, ele produz proteínas, ele produz fatores de coagulação, ajuda
na eliminação de toxinas do corpo. Então, e é uma máquina perfeita. Nenhuma máquina produzida pelo homem conseguiu suprir todas as funções. Então, cuidar do fígado é realmente muito precioso. No momento em que se exaure a capacidade desse fígado de se defender, de se organizar, então a pessoa vai ter doenças, sintomas da disfunção, né? O amarelão, a barriga d'água, o vômito com sangue, que é uma coisa apavorante para as pessoas que têm essa doença. E aí, nesse momento, fica muito mais chamativo. E aí, a busca é inevitável. E, se não for, né, a evolução para óbito ou transplante de fígado, que também é uma terapêutica altamente efetiva, disponível na nossa cidade de Passo Fundo, no Hospital São Vicente, também contemplado pelo Sistema Único de Saúde. Existe a possibilidade de intervenção cirúrgica, não só com transplante, mas existe essa possibilidade de fazer esse tratamento de forma cirúrgica ou não? A gente precisa entender que quando essa doença ela se estabelece, ela não se estabelece em um ladinho do fígado. Ela escolhe um espaço. Ela é difusa. Então não há a possibilidade de tirar uma parte do fígado, uma vez que ele é totalmente acometido por essa. Então, nestas circunstâncias, em situações específicas, muito avaliadas aí, sim, realmente pela equipe credenciada para essa finalidade, a única situação para a restituição da saúde é trocar todo o fígado por um fígado novo, né? Que a questão aí é um capítulo à parte, a questão do transplante hepático, que realmente salva vidas, é a terapêutica de escolha para as doenças hepáticas terminais, não só das hepatites, né, mas todas as doenças hepáticas terminais com disfunção grave podem ser tratadas com o transplante de fígado. Na sua avaliação, doutora Elísia, o que ainda falta para a população entender a gravidade que são as doenças hepáticas? As doenças hepáticas em si, as hepatites virais. Eu acho que as pessoas estão buscando a informação. E isso fica muito claro nas campanhas que estão sendo feitas. Isso tem um mérito muito grande do Ministério da Saúde, das sociedades da hepatologia, porque são campanhas que têm sido feitas sistemáticas e as pessoas cada vez mais se informando, porque a informação ela vale ouro. E as pessoas estão tendo mais acesso pela internet, pelas redes sociais a essas informações. E, com frequência, já estão vindo no consultório para perguntar sobre isso. Essa mudança de comportamento, a informação é mais importante. E cuidar da própria saúde. Não compartilhar objetos, não usar drogas, vamos começar por aí, mas, sim, cuidar, usar individualmente os equipamentos. Os profissionais da saúde que podem, na sua profissão, por algum acidente punctório, se contaminar, usar os equipamentos de proteção individual. Usar o preservativo. São doenças que podem ser transmitidas pela relação sexual. E não só as hepatites, as outras doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, né? E HIV. Né? Então, são... fazer, mesmo não tendo doenças, fazer revisões sistemáticas, cuidar da saúde, prestar atenção e fazer a vacina, fazer a testagem. Eu acho que quando se trata de doenças silenciosas, em que o indivíduo pode ser pego de surpresa, né, nas fases mais avançadas, ir atrás do diagnóstico, ter práticas de dia a dia saudáveis, boa alimentação, práticas seguras, né? Atividade física, ajuda no controle não só dessas doenças, mas de tantas outras, né? Hipertensão, diabetes, lipidemia, que é o mal do século, né? E das doenças virais também, e das doenças hepáticas. Fazer a testagem e não se apavorar, e não pensar que eu não sinto nada, eu não tenho nada, né? Porque às vezes as pessoas
fazem o teste, estão passeando, essas campanhas estão acontecendo, faz o teste, deu positivo. Ou foi no banco de sangue, foi considerado inapto para doação por causa de uma hepatite viral e não são recomendados para buscar o atendimento, mas eu não sinto nada, por que eu vou? Então, buscar a informação, ao tê-las, prestar atenção, não esperar ter sintomas, porque nas doenças hepáticas os sintomas vêm muito tardiamente, e quando as coisas, tudo é possível em qualquer fase. A gente falou, em todas as fases a gente tem modalidades terapêuticas específicas, mas a cada vez que a gente vai se aproximando mais da cirrose, das descompensações e do transplante, as possibilidades vão ficando mais difíceis de tratamento e o risco de vida fica maior. A doutora falamos, né, sobre vacinação, que é uma das formas, né, de prevenção. A vacinação ocorre, então, no primeiro dia de vida, já nas primeiras horas de vida. Depois segue um calendário. E para quem já é adulto, segue fazendo essa vacina? Ela sempre é feita ou é feita só uma vez? Como que acontece? É uma vacina que uma vez que o indivíduo foi exposto ao calendário completo, ela tem, como comentamos, mais de 90% de chance de ser imunizado. Pacientes homens, tabagistas, pessoas com mais de 40 anos e doentes imunossuprimidos, né? Tem mais dificuldade de fazer a proteção contra essas vacinas. Mas a maior parte da população, no momento em que faz o esquema vacinal completo, fica imunizado para sempre, não precisando doses adicionais. Na dúvida se a pessoa é vacinada ou não, a gente faz a testagem no sangue, se a pessoa tem a hepatite ou se está imunizado, e a partir dessas informações, encaminhamento para a rede pública ou a rede privada para vacinação. Na hepatite A, as crianças, então, com 1 ano e meio, já faz parte do calendário de vacinação das crianças. Elas se não vacinadas com 1 ano e meio, podem ser vacinadas até os 4 anos de idade. Mas essa medida é uma medida mais recente, então, a populações de 2014 para cá, pessoas nascidas anteriores a esse período têm que buscar ativamente a vacina na rede privada, né? Mas ela é disponível, são vacinas com mínimas reações, né? Reações basicamente locais e com alto potencial de proteção. E a questão da campanha, então, ela já é uma campanha que se estende, ela não é há tanto tempo que ela existe, mas é uma campanha que se estende já há alguns anos e vem trazendo esse alerta. É uma campanha que contempla o mês de julho em homenagem ao Bloomberg, né, que é um estudioso prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto o vírus e também a vacina para hepatite B. E o dia 28 é o dia do aniversário dele, então uma bela homenagem a um cientista altamente qualificado. E o mês de julho inteiro para a gente discutir as questões em relação à conscientização, à prevenção e encaminhamento para tratamento, né? Então, o Brasil está realmente muito engajado, as sociedades também nesse processo. E o amarelo é justamente pelo sintoma que mais chama a atenção nas hepatites agudas e também como complicador das hepatites crônicas, que é a icterícia, que é o amarelão conhecido por todos. Que ninguém possa ficar amarelo, né? Que todo mundo, quem precise, busque esse tratamento antes, busca o diagnóstico, né? Faça esse tratamento para que não precise chegar ao amarelão, né? Que é a característica, então, aí das hepatites. Doutora Lise, então, para finalizar o nosso encontro de hoje, a gente falou muito sobre essa questão das hepatites virais, sobre formas de prevenção, esse alerta à população. Vou deixar esse espaço, então, para que você deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem precisa buscar, então, ter atenção, né, a esse fato, às hepatites virais e que
possa também compartilhar essas informações com todas as pessoas que conhecem, com essa intenção, né, de disseminar a informação. Então, vou deixar o espaço para que você deixe essa mensagem para quem está acompanhando o nosso Papo Saúde de hoje. Eu queria agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar pelo o incentivo a essa mensagem que nós queremos dar em relação a essa situação de saúde hepática, né? Que as pessoas não só cuidem do fígado, mas cuidem da saúde. O dia a dia das pessoas está muito corrido. O trabalho absorve demais as pessoas e tem feito com que a atenção aos cuidados de alimentação, atividade física, convívio pessoal com as outras pessoas e não virtual, as pessoas estão adoecendo, né? Então, a mensagem principal é cuidar-se como um todo, porque é uma máquina perfeita, mas precisa de cuidados e reparos. Não praticar situações que exponham as pessoas ao risco, não usar drogas, não compartilhar equipamentos, os profissionais da saúde não deixarem de lado os equipamentos de proteção individual na prática do dia a dia, usar o preservativo para prevenção de doenças em geral, né, e em especial do nosso tema das hepatites virais, e buscar atendimento, estar alerta. Quando forem diagnosticados, não se apavorar. As pessoas já pensam que é uma doença grave, incapacitante. Não, são doenças que, se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, os tratamentos, os acompanhamentos são altamente efetivos e previnem essas morbidades que comentamos e essas necessidades de cuidados tão especializados, como no caso do transplante. Então, a mensagem principal é cuidar-se. E, se já houver algum dano, buscar o atendimento, e o quanto mais precoce, melhor. Muito bem, fica um alerta, então, a mensagem da doutora Elísia Hoppe, ela que é hepatologista, que hoje veio trazer informações para a gente sobre as hepatites virais. E muito obrigada, então, doutora, por estar aqui conosco no Papo Saúde, trazendo tanta informação importante para a nossa comunidade. Muito obrigada, boa noite a todos. E assim encerramos hoje o nosso Papo Saúde, agradecendo a presença de todos que estão nos acompanhando, a você que está em casa. Lembra de repassar essas informações, que elas são muito importantes. O nosso Papo Saúde sempre traz informações importantes sobre saúde e prevenção e que a gente precisa, então, compartilhá-las. Obrigada também à nossa equipe técnica, a equipe do Regison Cabeleireiros, que faz a produção de toda a semana. E o nosso próximo encontro, vocês já sabem, na próxima quinta-feira, aqui na NGTV, para mais um Papo Saúde. Eu espero por vocês. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.